meus queridos, estamos aqui hoje para mais um encontro. Vamos fazer o estudo da aula 9, Deus, Salvador, Jesus. Então vamos pedir ao nosso Deus que nos dê sabedoria, compreensão, entendimento e nos conceda do seu Santo Espírito para que possamos compreender essa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Na aula passada aprendemos que o nosso Deus é diferente de tudo o que podemos imaginar. Ele é um só, mas tem três pessoas. A primeira pessoa é o Deus Pai, Criador de tudo que existe e mantenedor da vida. Hoje queremos conhecer a segunda pessoa da Trindade, Jesus, que veio ao nosso mundo nos falar do amor do Pai e tornar-se o Redentor, isto é, o Salvador da humanidade. Quem é Jesus? O que fez ele de importante? Essas são duas perguntas muito importantes, que nos apresentará o maior homem de todos os tempos. Jesus Cristo foi tão importante que depois de quase 2000 anos, ele ainda continua a ser lembrado e adorado, e a sua obra ainda continua. A própria história mundial reconheceu a importância de sua vida, dividindo a medição do tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus Cristo é um homem nascido de mulher. Lemos nos Evangelhos aspectos da vida de Jesus, como por exemplo, o seu nascimento e crescimento até a idade de 30 anos, quando iniciou o seu trabalho de levar a palavra de Deus. Que nasceu na Judéia e sua família era numerosa. Sua mãe Maria, seu pai José, eram pessoas simples que levavam uma vida normal. O seu pai era carpinteiro, ofício aprendido também por Jesus. Desde a sua infância, Jesus mostrou ser como outros meninos, tendo sede, fome, alegrias e tristezas. Também mais tarde, em seu ministério, mostrou que tinha necessidades como os demais homens de sua época. O que diferenciava dos demais seres humanos era a sua total obediência a Deus e a missão especial de ser o Salvador. Ele teve outros irmãos também. Diz a Bíblia que certa vez, enquanto Jesus falava às multidões, estava do lado de fora sua mãe e seus irmãos procurando falar com ele. Encontramos essa passagem no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 44. E as pessoas falavam de Jesus dizendo: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Essa passagem encontramos no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 55. 2. Jesus é Deus. Jesus Cristo é o Filho do Deus Pai. Veio a este mundo na forma humana, nascendo como os seres humanos e vivendo como eles. Mas ele já existia desde a fundação do mundo. A Bíblia deixa claro que Jesus também é Deus, estando presente no agir de Deus desde a eternidade. No livro de Hebreus, lemos que Jesus é herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo e que, após haver ressuscitado, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos tempos Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo, e ele foi escolhido por Deus para herdar todas as coisas. O Filho brilha como o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado a humanidade com os seus pecados, sentou-se no céu ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Através das suas palavras e gestos, Jesus logo deixou-se conhecer como Filho de Deus, através da autoridade com que falava a respeito de Deus e também através dos milagres e curas que realizava.
perdoando os pecados e transformando a vida das pessoas que o conheciam. Os milagres realizados por Jesus auxiliaram a fazê-lo conhecido como Filho de Deus. Embora Jesus não quisesse provar seu poder e filiação divina através dele. Jesus Cristo curou muitos doentes, ressuscitou pessoas mortas, alimentou multidões famintas e fez milagres e grandes prodígios. Foi amigo de marginais e pecadores, oferecendo o perdão de pecados e uma vida nova. Dos seus lábios vieram palavras de tanta sabedoria e poder que deixaram seus ouvintes perplexos. Ele viveu uma vida sem pecado, sendo exemplo a todos os que o conheceram. No fim de sua missão, foi executado pelos inimigos de sua pregação, e a sua morte foi muito dolorosa e vergonhosa, numa cruz como um ladrão. Teria sido esta a sua missão? Jesus apresentou-se como Filho do Homem, evitando a palavra Messias, que trazia na mente dos judeus a ideia de um novo rei Davi, pronto para guerrear contra os inimigos de Israel e conduzi-los em triunfo e glória. Jesus era muito mais que o rei Davi foi um dia. Jesus veio para levar a humanidade a uma nova situação, a libertação do pecado e da morte. A sua morte deveria acontecer porque estava nos propósitos de Deus para a salvação da humanidade. Segundo o apóstolo Paulo, foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros em seu desfile de vitória. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Sim, na cruz venceu o poder, o pecado, a morte e Satanás. Ali na cruz, por amor a nós, Jesus pagou o preço da nossa libertação. Este amor foi provado por Jesus em sua morte na cruz e o poder de Deus na sua ressurreição. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. A morte de Jesus aconteceu devido à maldade do ser humano, que, movido pelo diabo, tentou calar a boca do Filho de Deus, da maneira mais comum até nos dias de hoje: a calúnia, a tortura e, finalmente, o assassinato. Mas Jesus não permaneceu na morte. Assim como a sua morte já era algo antecipado por Deus, também sua ressurreição estava nos planos de Deus. Assim, no terceiro dia, isto é, no domingo de Páscoa, que era a festa onde os judeus comemoravam a libertação do Egito, Jesus ressuscitou e voltou à vida, demonstrando que a sua morte era o início do plano de salvação para toda a humanidade e não somente para o povo judeu. A sua ressurreição é o prenúncio da nossa ressurreição. Se cremos e aceitarmos a si como nosso Senhor e Salvador, Ele mesmo quem diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. O Filho de Deus, justo e inocente, morreu pelos injustos e pelos pecadores, para que fossem perdoados, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Bom, estamos chegando ao fim da nossa aula. Vamos recapitular e aprendemos um pouquinho mais respondendo as perguntas que estão no nosso livro de estudos. A primeira pergunta: quem é Jesus Cristo? Segunda pergunta: quais são as duas características de Jesus? Explique cada uma delas. Por que Jesus veio ao mundo? É a terceira pergunta. A quarta pergunta: por que Jesus foi tão perseguido e acabou sendo levado à morte na cruz? Quinta questão:
Diga algumas coisas que Jesus ensinou que causou a ira dos líderes religiosos do seu tempo. Sexta pergunta: o que Jesus nos ensinou a respeito da sua morte na cruz e da ressurreição? Agora um desafio: decore João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima aula.